Salve, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Lagula Podcast. Nós estamos aqui a cada 15 dias, né, fazendo esse programa. E hoje uma conversa muito proveitosa aqui para todo mundo que dirige, né? Então vai ser legal. Tenho aqui Fábio e Fábio Júnior. Exato. Que nem vai cantar. Não é dupla sertaneja, não. É mecânica pura. Eu peço para você se inscrever, se você quiser fazer alguma pergunta, o chat está aberto aí, nem precisa ser inscrito, mas se inscreva, por favor, que você ajuda muito o canal. Cortes dessa conversa saem já a partir de amanhã ou mais tardar, quarta-feira, no Instagram, no Facebook, no TikTok e aqui mesmo no YouTube Shorts. Então, só para contextualizar aqui a conversa, eu tenho meu carro, né, e eu gosto de fazer as manutenções ali, preventivas, né? Porque geralmente as preventivas são mais baratas do que as corretivas, né? Se não for 100% das vezes isso, né? Com certeza. E comecei a procurar mecânico, né, para fazer, ou oficina mecânica para poder fazer isso aí, e eu não estava sentindo uma firmeza assim, né, nas oficinas que eu estava indo. Até que eu vi no Instagram o Fabinho Oscar, e fui lá trocar uma ideia, e daí já me ganhou ali a confiança. Então eu falei, bom, além de mim deve ter mais gente que se sente assim, né? Então vamos convidar esse cara que é tímido para vir falar um pouco aí da mecânica. Obrigado por ter vindo, Eu cara. que agradeço o convite, Luciano. E valeu, Fábio. Isso aí. E vamos falar aqui vai ter modificação aí no combustível, não sei se já entrou em vigor. Acredito que já. Ou vai entrar ainda, tem também a questão do biodiesel, que é também, bastante né? Assunto aí para conversar. Revisão, o que vale a pena, o que vale a pena não. O que você pode perder muito mais dinheiro se você não fizer, né? Então tem bastante coisa aqui para a gente tratar. E vamos começar pelo começo, então. Como é que começou esse negócio aí com oficina mecânica? Bom, a oficina mecânica, acho que primeiro de tudo começou com a paixão pelos carros. Então a gente gosta de cuidar de carro e, na verdade, eu herdei isso do meu pai. Então meu pai, ele era mecânico antes de mim, herdei essa paixão pelo carro dele e a gente teve uma oportunidade de retornar com a oficina mecânica em 2018. Aí a gente juntou forças, eu e meu pai, e estamos aí desde então. Então a gente reinaugurou em 2018 a Fabinho Oscar. Bem na época que veio a pandemia. Foi uma época crítica, mas graças a Deus vencemos, né? Você já tinha oficina mecânica anteriormente? Tinha, no passado eu tinha uma dupla jornada, né? Com outro emprego, daí tinha mecânica, daí acabei parando, que estava sozinho na mecânica. E logo após, daí o Fábio Henrique veio, pai, vamos amadurecer a ideia, vamos voltar aí, tá? E daí, quando você tá com um filho junto ali, com um processo em família, daí fala, putz, vai que, quem sabe não é aí a hora de acertar. Daí unimos força, daí fomos pra cima. Aí é só... Você fez mecânica? Na verdade, eu sou formado em administração. Eu não fiz um curso de mecânica, um bacharel em mecânica, né? Então, eu me formei em administração. E nessa jornada minha dentro da mecânica, eu estudei mais do que na faculdade. Porque você precisa entender do que está sendo. O estudo é 24 horas, seja dentro de uma sala de aula ou em casa. Então, realmente, eu vivo a profissão 24 horas por dia. Então, se eu estou no meu celular vendo algum vídeo, não é um vídeo à toa. É um vídeo destinado a carro para trazer o melhor para os nossos clientes aí. Porque, além do que, quantos modelos de carro, né, existem ali, não tem como, humanamente, você saber absolutamente tudo de todos os veículos, Exatamente. Né? Às vezes chega lá um que você não conhece, mas estuda para... Todo dia é uma aventura, né? Todo dia é um dia diferente do outro, é uma aventura, uma tecnologia diferente, cada dia inovando, e você tem que acompanhar, senão você fica para trás. Como eu vim lá de trás daquela mecânica antiga, carburador... E na época você falava, nossa, injeção eletrônica, meu Deus, não, eu quero ficar no carburador. Hoje eu não quero ver carburador na frente. Então, você tem que acompanhar. E não chega umas lasanhas lá pra você... esse é do meu tempo. Mas não dá vontade, chega. Não dá apetite dessa lasanha.
Mas não pode menosprezar, né? Não. Levar uns Alfa Romeo lá, umas coisas finas. Assim. A gente se importa não com o carro, mas sim com o proprietário do veículo. Porque pode ser um 0 km, pode ser um da década de 80 e 90. Se o cara realmente quer cuidar do carro, não quer dar jeitinho, não quer fazer gambiarra, então ele veio para a oficina certa. O mesmo grau de importância que a gente dá para o importado, a gente dá para o nacional. Então lá, pessoal, é muito bem-vindo qualquer linha de carro. E como nós somos uma oficina multimarcas, então é aquilo que você falou. Cada dia é uma experiência nova, cada dia adquirindo mais conhecimento para atender o maior número de clientes possíveis aí. Tá. E lá no Fabinho's Car, é uma oficina bonita, né, tal. Só que vocês pegam qualquer carro ali, assim, para fazer manutenção? Exatamente. Não é nichado em carro premium, nem nada disso. Assim. Não. A gente pega qualquer carro, mas a gente tem algumas especializações. Hoje, nós estamos com o Lucas Serra, inclusive um abraço para ele, é um parceiro nosso, um colaborador nosso, que ele é mecânico especializado Ford. Então, quando a gente fala de Ford em Itu e na região, o primeiro nome que vem é o Lucas. Olha. Então, assim, a gente tem uma afinidade gigantesca com a Ford, né? Somos especialistas Ford. Temos uma afinidade muito grande com a linha Volkswagen e Audi. E também estamos entrando bastante forte na linha BMW e na linha Stellantis, né? Que agora com esses motores T200, 270, tem bastante item para ser revisado e precisa de uma mão de obra bem específica. Tá. Mas a gente atende todo mundo. Tá. O scanner passa em qualquer um dos mais equipados. Né? Os scanners, né? Quem tem tem que ter mais de um. Quem tem um, não tem nenhum. Tem nenhum. É mesmo? É verdade. É porque assim, existe o scanner que é mais voltado para o carro popular e tem o scanner que é voltado para o carro importado. Vou dar um exemplo. A gente não encontra, sei lá, um Fiat 147 na China. Então tem muitos carros que é do Brasil, né, que é nacional, que não tem lá fora. Então o scanner importado não vai ter o programa para a gente trabalhar com essa linha nacional. Então a gente tem que ter um scanner voltado para a linha nacional, um scanner voltado para a linha importada. Então não é só ter um ou ter outro. Entendi. Às vezes o próprio scanner para a linha nacional, uma outra marca tem algum serviço específico que esse scanner não tem. Então é muito comum oficinas mecânicas ter 3, 4, até 5 scanners. Um acaba completando o outro, exatamente. Não que um é melhor do que o outro. Um tem uma função que talvez o outro não tenha. E vice-versa. Então tem que ter mais de um equipamento. E daí vocês ficam vai na feira lá para ver quais tem outro modelo já mais avançado. Quando a gente vai, o financeiro esconde o cartão, fala que não dá para parcelar, porque a gente fala que a feira é um playground, né? A Disneyland é para o mecânico, a gente se vislumbra com equipamento, com ferramenta. Quer trazer tudo, né? Às vezes a gente compra a ferramenta porque aquela é tão boa quanto, mas ela é mais bonita, entendeu? Então, o acabamento é legal. O acabamento é mais legal, vai tem um item a mais, né? Daí você fala, esse, né? Aparecer esse aí. Não, é legal, é um ramo que é uma área que o céu é infinito. Exatamente. Isso aí, deixa eu falar aqui, Fabiano Stefani, boa noite, não se esqueça de deixar o like, isso aí, Fabiano também é um cara que vou lá indicar vocês também para ele. Daniela Scaravelli, boa noite. Ele tem umas coisinhas boas lá, você que gosta. Aí, ó. Um cobra. Aí, ó. Caraca. Fala pra ligar pra gente. Dá pra atender, sim. Tem umas coisinhas. Um cafezinho nosso lá. Tem umas coisinhas boas. Garanto que o café lá também é bom. Café é bom. Tomar uma prosa lá, bater uma prosa lá, o café é legal. Legal demais. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos começar aqui pela troca de óleo, né? Como é que é isso hoje, assim? A tua experiência como mecânico? O que está no manual é o que vale? Existe uso diferenciado que impacta nisso? Como é que está aí? Quando a gente fala de troca de óleo, existe uma enorme variedade, né, e inúmeros eventos que a gente vai falar sobre troca de óleo. Porque hoje a troca de óleo é uma das divisões que mais se repetem ao decorrer dos anos. Então, a cada 10 mil quilômetros, um ano, o pessoal está ali trocando óleo. 10 mil ou um ano? Depende. Depende. Aí que tá. A gente nunca pode levar só em consideração a quilometragem desse óleo. Por quê? Existe um fator muito importante que é o tempo. Porque o óleo lubrificante, ele tem vários aditivos dentro da sua composição.
E a partir do momento que ele está em funcionamento, ele vai gastando esses aditivos. Então, o óleo ele pode vencer pela quilometragem ou pelo tempo. Sim. 1 ano. E também não é só aí. Além do tempo e quilometragem, a gente tem que analisar também as condições de uso desse carro. Seja ele utilizado num uso severo ou utilizado num uso normal. Quando a gente pega o uso severo, essas informações caem pela metade. De 10 mil, ele cai para 5 mil quilômetros, e de 1 ano, ele cai para 6 meses. E às vezes os proprietários de veículo, eles vão na informação mais fácil. Aqui está marcado 10 mil quilômetros, vamos trocar com 10 mil. É mais barato, né? E então, até dentro disso, você tem que tomar um cuidado muito grande com a troca de óleo, porque é isso que vai determinar a vida útil e a longevidade do equipamento, né, que seria o motor. Me fala de uso severo. O que caracteriza um uso severo? Exatamente, isso aí é muito legal. Uso severo. Começar com o uso normal. O uso normal é aquele carro que ele não é um carro de reboque, então é um carro que ele não pega carga, né? Uhum. E ele usa na estrada. Isso não é considerado uso severo. Uso severo, por incrível que pareça, se vamos supor uma pessoa, ela usa o carro de manhã para comprar pão na padaria e retornar para casa. Ela roda 2, 3 quilômetros, desliga o carro e retorna para casa. Isso também é considerado uso severo, porque quando a gente dá a primeira partida de manhã, o motor não está na sua temperatura ideal de trabalho. E para ele chegar na temperatura ideal de trabalho, ele compensa a ausência de temperatura com combustível. Esse combustível em excesso que ele está jogando na câmara de combustão para aquecer mais rápido, acaba indo para o óleo. E se você não percorrer uma distância longa o suficiente para o óleo lubrificante atingir os 90 graus e conseguir expelir esse combustível em excesso, você vai contaminando o óleo e, consecutivamente, esse óleo vai ter um prazo menor. Então, isso também é considerado severo. Também carros que usam de reboque ou então trânsito intenso. Um exemplo, vai para. São Paulo. Eu adoro dar essa comparação, porque se eu tenho um carro que ele está dentro de São Paulo, ele vai percorrer 12 quilômetros, ele vai demorar 1 hora, 1h30. Então você pega lá, 12 quilômetros, 1 hora. Aí você pega um carro que ele roda 1 hora na estrada, ele vai percorrer 100 a 120 quilômetros. Ou seja, a carga horária desse carro é a mesma carga horária desse, porém esse correu 5 km e esse correu 10. Sei. Então a gente acaba dizendo que o carro tem quilômetros invisíveis. Porque a carga horária de trabalho é a mesma, só que com quilometragem diferente. E sem contar ele trabalhou, mas não marcou no painel. E sem contar que quando você está na estrada, você tem ventilação constante, você tem menos parada. E no centro, no trânsito intenso, aquele calor, então acaba prejudicando muito o motor do carro. Então tem lá tempo, quilometragem e condições de uso. Então esses são os 3 pilares aí para você acertar, né, na troca de óleo. Então, então de 5 a 1 ano? 1 ano é o prazo... Não, 1 ano é o máximo. Máximo. 1 ano, 10 mil quilômetros, ou 6 meses e 5 mil quilômetros. Tem alguns carros que mudam um pouco essa estratégia, mas de um modo geral é dessa forma que funciona. E assim... Vamos falar no geral. Posso jogar qualquer óleo ali que vai... Não? Não é qualquer óleo. Gente, a gente tem o manual do proprietário. Então ali está basicamente, acho que 90% das informações que a gente precisa para ter assertividade na manutenção. Ou procurar um mecânico da sua confiança. Então a gente, dentro do óleo, da viscosidade do óleo, a gente tem as homologações. Então a gente pode ter o 530, 1040, 540, 020, 030, N tipos de viscosidade. Quando a gente fala de um óleo 5W30, o primeiro fator do 5W tem a ver com o índice de inverno. É o índice de, a grosso modo, a viscosidade do óleo frio. Então se eu tenho um óleo 5W e um óleo 0W, o 0W ele é menos viscoso do que o 5W. Ou seja, a primeira partida de manhã, a velocidade que esse óleo vai percorrer na galeria de óleo e circular todo o motor, ele é mais fácil de fazer isso do que o 5W30. Então, esse primeiro 5W é o fator da viscosidade do óleo frio. O segundo é depois que ele esquenta, porque o óleo ele é multiviscoso. Uma temperatura ele tem uma viscosidade e depois ele tem outra. Isso tem que ser levado em conta, e fora as homologações. Um exemplo, eu tenho o 5W30, que é para a linha asiática, que ele vê a norma de antipoluição, que é a norma IOSAC de F6.
Só que o 530 para a linha diesel, ele tem que ter a norma C4, que é de compressão para carro diesel. Então, além da viscosidade do óleo, eu tenho que atender às homologações que o fabricante do veículo pede. Então, o 530 não é genérico, não é 530. Então, não é porque a partida de manhã vai chegar o óleo mais fácil ali que se aplica para aquele veículo. Não, tem que ter a homologação. E esse é o grande erro da maioria. Às vezes não por falta de... acho que por falta de conhecimento. Se eu falar 530, tudo igual. Viscosidade, sim. Uhum. Aí daí vem o que ele falou, aditivação. Aditivação. Porque quando a gente vem lá de trás daquela mecânica lá atrás, só tinha o 2050, 1540 e... Eu punha 20W40. Exatamente. No golzinho. O carrinho tá rodado, põe um olhinho mais grosso. Exatamente. Isso, é. É normal, né? Se não mandasse colocar cola dentro do negócio. Hoje em dia que não. coisa. Exatamente. E se não trocar? O que pode acontecer? Por bem ou por mal, você vai trocar. Fazendo motor. Mas tem que trocar. Chega a fundir motor assim? Com certeza. Com certeza. Hoje, acho que o maior ofensor para os motores da atualidade é a aplicação de óleo errado. Mas hoje não vai longe. Hoje mesmo apareceu um carro na nossa oficina, um Chevrolet, um Onix, né? Turbo, correia banhada a óleo, com 75 mil km que rompeu a correia. O proprietário comprou esse carro há 3 meses, não sabe do histórico de manutenção e teve essa surpresa desagradável. E é muito caro. E tem toda aquela mistificação da correia banhada a óleo e tal, mas a troca de óleo é um ofensor muito grande ali. Se não fizer manutenção, o prejuízo é muito grande. Sempre a corretiva vai ser muito mais cara do que a preventiva, sem sombra de dúvidas. Já que você tocou no assunto da correia de óleo banhado, deu muita polêmica isso aí, né? O que é? É usar realmente o óleo que está especificado ali? É isso que não estão fazendo direito? Vai muito mais além disso. A gente isso pela minha vivência, eu já vi carros com 30 mil quilômetros, com todas as revisões feitas dentro da concessionária romper a correia, e eu já vi carro com 200 mil quilômetros que o cara não cuida direito e não rompe. Mas é um mercado que é um pouco complicado. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu acho que... Parece que agora vão já... A velha tradicional correia dentada externa ou até mesmo corrente de comando, eu acho que hoje são as melhores opções. Mas a engenharia está aí para nos ajudar, então espero que eles melhorem essa questão. Então, chegar lá, você sabe qual que é o óleo, porque não é o óleo de motor que lubrifica? Exatamente. É o óleo de motor? As correias banhadas a óleo, sim. Isso. Exatamente. É ela também que acaba lubrificando ali a própria correia dentada. Então, sim, a gente sabe todos os óleos e nem tudo a gente guarda na cabeça. Então, também a gente tem, além dos scanners que nos auxiliam nas manutenções, a gente tem literatura técnica paga para a gente ter acesso a essas informações. Então, tudo tem um porquê. Então, mesmo que o cara não tenha um manual, você tem como acessar as informações do carro direto dele. Da montadora. Isso aí não tem como errar. Não pode errar, né? Não pode errar, não pode. Então, muito interessante. Depois, se for no médico, o cara erra o medicamento seu. E aí? E o filtro de óleo? É uma troca sim, uma troca não? Como é que é? Fala aí, pai. É da sua época, né? Que antigamente... Você falava isso aí, não falava? Fala a verdade. Não, hoje a gente fala, o filtro de óleo é 10 mil km, vamos se dizer. Junto com a troca de óleo, né? Junto com a troca de óleo. E antigamente a gente usava o óleo mineral, que era para 5 mil quilômetros. Então o pessoal queria dar aquela economizadinha, né? Então, como é para 10 mil, faz uma sim, uma não. Mas olha, qual o valor de um filtro de óleo? Aí que tá. R$40. R$40. É uma economia que não vai compensar. Não compensa. Não é uma economia inteligente. Né? Não é uma economia. E fora que dentro do filtro de óleo, ele fica a cerca de 200 a 300 ml de óleo. Então, assim, se você não troca o filtro, que já está errado, você vai acabar contaminando o óleo novo com o óleo velho que está ali dentro, né? Então, assim, é uma economia nada inteligente. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Muito bem. Deixa eu ver aqui qual que... Vamos lá. Bom, vamos entrar na gasolina aí. Vamos tacar, ou já tacar 30% de álcool na gasolina, né? Que maravilha, não? Só que o preço não cai, né? Esse é para outro podcast. Vamos falar de usineiro. São gente boa, amigo nosso. E com carros mais novos, talvez não se sinta assim, usualmente, né? Carros flex, né? Mas a gente estava conversando, tem muito carro anterior ao período do flex aí, né?
E tem muito carro carburador ainda também, tem carro importado, né, que você falou, só gasolina. Só gasolina. Aí tem como fazer alguma coisa para esses carros aí ou não? Então, a gente tem um parceiro muito forte, que seria a Liquimoli. Inclusive, um abraço para o Janas aí, que ele é o nosso consultor técnico, né? E existem alguns produtos desse portfólio que acaba minimizando o efeito que o etanol presente na gasolina ela acaba trazendo de consequências negativas. Primeiro, a gente tem que entender que isso também é um mito do mercado, achar que por ter mais etanol na gasolina vai ter água. Não, porque o etanol que está na gasolina ele é o álcool anídrico, ou seja, ele não tem ele tem ausência de água, ele é realmente o etanol puro. E o etanol que está na bomba de combustível é o etanol hidratado, que tem 7% de água, né, para baratear ele e mais alguns outros aditivos. E a gente sabe que o etanol ele tem um efeito químico que é a corrosão por conta da acidez e até desse próprio etanol. O que é na bomba por causa da água também. Exatamente. Né? Então, assim, a gente começa a colocar um ofensor num carro só a gasolina, que seria o etanol, né? Então, infelizmente, pela nossa vivência dentro da oficina, pela amostragem dos carros que a gente faz manutenção, se a gente for pegar os carros que é equipado com bomba de alta e bico de alta, quando utiliza só o etanol, a gente vê uma degradação e uma corrosão muito mais avançada do que na própria gasolina. Então, sim, qualquer carro vai sofrer com isso, porque você não tem mais aquela opção de colocar só gasolina, só etanol. Eles estão impondo para você comprar gasolina com etanol. Batizado. Maria mole. E sem contar que, aí você pega um combustível batizado, aí complica, cara. Então, assim, não tem muito o que fazer, você tem que aceitar essa realidade, mas a gente tem alguns aditivos que dá para colocar via tanque para minimizar esse estrago. Um exemplo, a Liquimoli, ele tem um aditivo que é o DF Cleaner, que a gente utiliza para injeção direta. Injeção direta, para quem não sabe, são os carros turbos, onde os bicos injetores estão dentro da câmara de combustão. Já os carros com injeção indireta, que acho que a maioria dos carros, um Corsa, um Gol, uma Saveiro, tem o Injector Inner, que ele também coloca via tanque, que é para fazer uma limpeza no sistema ali onde passa o combustível. Então, esses produtos acabam fazendo que a gente consiga levar ainda mais a longevidade desses equipamentos. Mas, infelizmente, a gente vai sofrer com isso. Você não vai regular lá um carburadorzinho lá? Exatamente. Abre o giclezinho. Dá para dar ponto ali para ele não ficar pulando ali? Né? E da mesma forma que dá para regular os carburadores, os carros com injeção direta, que vem direto, importação direta, que é só a gasolina, também é muito importante a gente falar sobre programação, porque às vezes as pessoas, quando falam reprogramação de Stage 1, Stage 2, só está ligada à performance. Mas nesses carros não está ligado só à performance, e sim à durabilidade do motor. Antigamente, eu também gosto muito de moto, então antigamente as R6 que vinha importada, ela tinha que sofrer uma tropicalização para o combustível do Brasil. Se você não fizesse essa tropicalização, furava a pistão, você derretia o motor da moto. Puxa. Então, assim, fundia o motor da moto. Então, com os carros importados, óbvio que a injeção ela consegue se adequar ali, mas também é interessante fazer aqueles ajustes. Às vezes no carburador, a caixinha de fenda, ou às vezes no notebook. Um pouquinho, E, bom, meu carro é flex. Rodo com gasolina comum, porque no manual estava falando de gasolina comum, né? Certo. Acho que não sei por quê. Você sabe por quê? Não. Por causa do não saber, acho que ela não sabe o tipo de aditivo que é, enfim. Então, E de vez em quando rodar com um tanque no álcool a cada 5 a gasolina. Besteira. Não digo besteira. Você pode colocar combustível que você bem desejar no seu carro, mas assim, não tem essa necessidade. Quero rodar só na gasolina, quero rodar só no álcool, você ficar intercalando, não tem necessidade. Para efeito de limpar câmara de combustão. Aquele que mole entra na vida de todo mundo para facilitar. Então existe já Existem aditivos especificamente para isso, né? Seja para limpar a câmara de combustão, tirar depósito de borra e muitas afinidades. E assim, um desse, assim, para fazer uma limpeza ali, de quanto em quanto tempo que... O ideal é a cada 5.000 quilômetros. Colocar um tubo lá. Você chega quando você for abastecer o carro, você chacoalha o produto, né, lá, coloca no tanque e enche o tanque. Então,
O DF Cleaner, que é para injeção direta, ele trata até 70 litros de combustível. E o Injector Cleaner também, que é para linha indireta, também acaba tratando 70 litros. Então, a cada 5 mil quilômetros aí é muito bem-vindo aí. E o produto é sensacional, cara. É muito bom. A gente tem efeito com isso. A gente vai ver isso legal. Na prática. Depois eu vou falar aqui. Não, mas você vai ver resultados, sim. Deixa eu ver aqui. Bom, então esse negócio do combustível dá para dar, porque eu acho que o carro vai até sofrer mais pela manhã fria com combustível. Assim, o carro que o que eles vão pôr? O carro é gasolina, mais antigo. Né? Com essa gasolina com 30% de álcool, ele vai ter aqueles efeitos semelhantes aos carros a álcool ele pode ter de um tempo atrás. Nesse frio extremo aí, às vezes a bateria já está meio cansadinha, passou o verão legal, chega no inverno, dá essa pesada. O óleo está mais grosso também de manhã. Então tem muita reclamação, pessoal. Meu carro não quer pegar, o painel está dando piscadinha, a bateria dá aquela riada. Porque quando está só no verão mesmo, o combustível bom, ele pega de primeira. Então você não chega a forçar, exigir mais da bateria, né? Então agora com esses 30%, pode ser que, né, num frio... Os carros mais antigos, sim. Os mais novos, dificilmente você vai ter esse efeito aí. Tem alguns carros, alguns modelos que às vezes precisa fazer um aprendizado, que ele acaba não fazendo o ajuste fino do combustível. Às vezes acontece, por causa do catalisador, etc. Daí você entra com o scanner, você vê qual combustível está sendo utilizado, eles fazem aquele aprendizado. Você consegue ver pelo scanner? Consegue. O carro consegue identificar. E daí você pode falar onde você está abastecendo, não está legal esse combustível. Então, tá vendo? Você colocou gasolina, mas o percentual de álcool aqui tá um pouco diferente. Então o carro, ele demonstra vários sinais de irregularidade. E é onde entra a nossa experiência de interpretar esses dados. E uma entrevista fina também com o cliente, né? O que você abasteceu, onde você abasteceu, porque eles começam a ter um histórico, né? Aquele posto já teve 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes. E onde você abasteceu? Tal posto. Opa! Já fala, olha, já está complicado. Então você começa a fazer um pente fino em cima do conforme o cliente vai relatando, né? Daí você consegue fazer aquele ajuste mais fino, mais preciso. Eu vou falar aqui dos meus patrocinadores rapidamente e a gente volta falando sobre combustível adulterado. Para não esquecer aqui. Então vamos lá, deixa eu falar aqui. Quer aí? Acabou? Como é que tá? Tá tranquilo, Luciano. Deixa eu falar aqui desse Scaravelli Materiais para Construção, que fez 35 anos no ano de 2025, ou vai fazer ainda, né? Muita variedade, preço excelente para você que vai construir, vai reformar, ou vai fazer ali um reparo em casa. Lá no Scaravelli você vai achar tudo o que você precisa ali. Além do que, eles têm uma equipe muito bem treinada ali para te orientar, para que você não cometa desperdício na tua obra. Você tenha o melhor custo-benefício que você puder ali, indicando bons produtos, né, para que você não tenha surpresas desagradáveis lá. Tem os materiais mais básicos para construção, areia, cimento, cal, né, elétrica, hidráulica, e tem outros que não são tão básicos assim. Então vale uma visita. Outra coisa, se você for fazer uma reforma, você vai gerar uma quantidade de entulho muito grande. Então, eles têm as caçambas para remoção de entulho. Você dá uma ligada lá, 987756999 ou 987184440, que eles levam lá a caçamba para você e depois descartam no local apropriado. Você de Itu, fica lá na rua Professora Ruth Amorim Alves, número 54 e 88, lá no Jardim das Rosas. Vai lá que eu tenho certeza que dá um bom negócio para você. Deixa eu ver. Olha lá. Eu já estava dando uma de Apple aqui. Esse aqui. E meu amigo Fabiano Stefani, Baby das Bebidas, melhor preço de Heineken Original e Corona aqui da região de Itu. Tem aí as geladeiras para você que quer levar gelo, se você precisa de gelo, precisa de refrigerante, precisa de bebida quente, tudo ele pode ali fornecer para você, que vai fazer uma festa para 5 mil pessoas ou vai fazer um encontro entre amigos, precisa só de uma caixinha. O que precisa é antes você trocar uma ideia lá com o Fabiano e ele já reservar esse estoque para vocês combinarem certinho aí a data, mas eu tenho certeza que é sucesso. Aí o estoque do homem dá para passar um final de semana, né?
997984878 ou na Rua Galiano Micai 90, lá na Vila Cleto. Você vai lá, Bar do Nel, você vai conhecer o seu Nécio e daí já conhece o Fabiano também. Pode ir sossegado que dá bom sucesso, vai ser muito bem atendido. 997984878. Valeu, baby. E é isso aí. E podemos voltar. Muito obrigado. Então a gente começou aí, né, falar do combustível aí que tem por aí, e vamos dar aqui um contexto, né, e falando assim de que é uma economia burra mesmo. Aqueles 30 centavos que às vezes você vai economizar no litro não vai valer a pena no final das contas, né? Isso aí, cara. Isso aí, cara. O que vocês sabem assim mais ou menos o que eles colocam? Adultera a gasolina como? Assim. Cara, gasolina, normalmente, eu nunca procurei saber, mas a gente acredita que com solvente e o álcool com água. Ou até mesmo pegar mais álcool e colocar na gasolina. Mas acho que pra criatividade o pessoal é bom, viu? O pessoal é complicado. O solvente, assim... Porque o que pode acontecer com o carro que usa um combustível adulterado? Desde um dano catastrófico no motor. O que seria um dano catastrófico? Trava bico aberto e você fundir o motor. Isso pode acontecer. E desde danos menores, de travar um bico fechado, catalisador. Inclusive, você presenciou na nossa oficina lá uma Creta, ano 2019, com 87 mil quilômetros rodado. Então, o cliente sempre procurou postos de combustível com um preço muito barato. Não posso generalizar, às vezes tem uma promoção, mas o barato às vezes pode sair caro. E esse catalisador na concessionária, que danificou por conta de combustível, porque ele não perdeu eficiência catalítica, ele derreteu. Nossa. Ele derreteu. E R$12 mil. Isso é uma peça original. Então nem que você abasteça assim todos os anos vai compensar. Não tem como. E assim, apesar do prejuízo, óbvio que a gente procurou outras alternativas para não precisar comprar na concessionária. Mas mesmo assim, você paga R$2.500 num catalisador. Assim, economia não dá para pôr na conta do lápis. Tem alguma coisa assim? O carro não indica nada? Não indica. Ele arruma a mistura de uma maneira que você não percebe. Então, isso. Quando a gente pega um combustível que está muito batizado, aí principalmente com solvente, o carro acaba apresentando um sinal de pré-detonação. O que é pré-detonação? O combustível ele acaba queimando antes da hora. Então vamos imaginar que entra oxigênio, né? Entra combustível, o pistão vem subindo, fecha as válvulas e tem o centelhamento. Que seria a faísca, né? Que a turma fala que é a faísca. Então, a hora que dá a centelha, o combustível ele começa a queimar e até ele chegar no ponto máximo da sua explosão tem um certo tempo. E quando você coloca solvente na gasolina, ele acaba queimando antes da hora. Ou seja, enquanto o pistão está subindo, ele já explode e dá contragolpe. Então, em vez de ele subir, comprimir, explodir e ele descer, ele está subindo, o combustível tem a combustão e dá contragolpe. A gente costuma falar que o motor está castanhando, está batendo saia. Grilando. Grilando, combustível? Grilando? E, normalmente combustível com baixa octanagem. Porque a octanagem está diretamente relacionada com a resistência ao calor. Então, quanto mais octanagem, mais resistência ao calor e mais difícil desse combustível se queimar. Então, por isso que um combustível com alta octanagem, o carro ele tem mais performance, porque ele consegue adiantar o ponto eletronicamente para você aproveitar melhor aquela queima. Então, por conta disso daí. Então, ele dá indícios. Consumo, carro falha, o pessoal ignora e quando vem a consequência é tarde demais. Em alguns casos, às vezes, trava bico, né? Daí trava bico, daí quantos pagam no bico dependendo do caso? Uma Santa Fé que chegou de guincho uma vez. Santa Fé. Terrível. Daí conseguimos, com muito custo, recuperar os bicos. Olha. Na máquina, persistência. Tá. Isso porque é injeção indireta. Agora, quando o carro é injeção direta, deu problema em bico injetor, é simplesmente a substituição. Esquece. Não tem o que fazer. Não tem reparo. O risco é muito grande. O risco é muito grande o risco. Então, assim, você vai arriscar um motor de 15 num carro popular e um motor de uma Q3, sei lá, uma BMW que custa 70, 80 mil reais, um bico que custa R$1.000. Você não vai colocar em risco esse motor. Então, tem que substituir. Então, na minha opinião, bico de injeção direta é troca. É troca, indiscutivelmente, na minha opinião. Entendi. E, assim, aquele negócio de sair
líquido pelo escapamento é um mau sinal também? Ou isso acontece no catalisador com combustível bom também? Pode acontecer sim com combustível bom, porque o catalisador, ele acaba, não que ele vai transformar os gases poluentes em água, mas acaba tendo uma reação química que transforma em vapor. Então, a primeira partida de manhã é comum sair um pouco mais de líquido pelo escapamento, até mesmo por conta da estratégia que eu tinha falado no começo aqui do podcast. Pela ausência de temperatura, o carro joga mais combustível para aquecer. Então, consequentemente, esse combustível em excesso ele não é totalmente queimado logo na primeira partida, tá? Cru, né? Então, assim, ele pode sim soltar um pouco de água, um pouco de líquido. Então, não é porque caiu um pouco de líquido de manhã ali que o combustível tá... Tanto que carro a álcool, você pode ver que o conjunto de escapamento, ele sofre uma degradação muito maior do que o carro só a gasolina. Mas você vê daí, né? Escorrendo o cara na subida, assim... Vai pingando, Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Andar com um tanque na reserva estraga a bomba de combustível? Estraga ou não estraga? Então, antigamente, os mecânicos antigos. A gente tinha isso na cabeça. Nossa, a bomba trabalha sobreaquecida. Porque o combustível refrigera. Ele que refrigera. Mas... De fato, o combustível refrigera a bomba. Só que a gente tem que pensar o seguinte: o copo onde vai a bomba de combustível, ele sempre fica imerso ali com combustível. Porque imagine você tá com meio tanque, você faz uma curva, o combustível se desloca para um lado e a bomba começa a puxar. Então nisso existe um copo, que ele sempre fica cheio, como se fosse um surge tank ali, para nunca faltar combustível. E o próprio combustível que passa dentro da bomba acaba resfriando ela. Entendi. Então você pode andar só no cheiro, né? Que eu turma costuma dizer, anda só no cheiro. Não vai estragar precocemente a bomba de combustível. Se acabar o combustível, você tentar ficar forçando, pode até ser. Mas não, isso aí é mito. É mito. É mito. Mas não vale a pena, pessoal, correr o risco de ficar na rua por conta de uma pane elétrica, né? Não vale a pena. Falava de sujeira também, né? Que concentrava a sujeira daí. É que antigamente os tanques, principalmente carro a álcool, ele era de metal. De metal. Daí podia enferrujar. Hoje a maioria dos tanques é de plástico, né? Hoje não tem mais esse problema. Os carros antigos, sim. Eu lembro que eu vi aquele teste acho que era de 50 mil quilômetros da 4 rodas, né? Que eles mostravam como é que estava o tanque já. Assim, tinha pão de ferrugem, não tinha. Antigamente tinha uns casos, umas histórias bravas, mas daí eu conto depois. Vai longe as histórias. Antes de viajar, me fala aí alguns pontos que o motorista não deve deixar de revisar. Primeiro que quando o condutor ele sempre está com as manutenções em dias, já é um bom sinal. Então, a primeira dica é você manter o calendário, né, o cronograma que a fabricante determina para o seu veículo. E existe alguns itens que você não segue um calendário. Por um exemplo, você não vai trocar pastilha a cada 40 mil quilômetros. Você sempre vai fazer uma inspeção visual antes, porque carro que roda na cidade gasta mais do que roda na estrada. Então, assim, se você está com o seu calendário em ordem, é bom passar na oficina para conferir um possível vazamento de água, vazamento de óleo, folga de suspensão, até mesmo nível de óleo, nível de água de arrefecimento, assim... lâmpadas diversas, freio. Inclusive, a gente tem um checklist na nossa oficina que ele foi desenvolvido pela Check Motors. Então, aonde quando o carro chega na nossa oficina, a gente faz todas as fotos de entrada do veículo. A gente vai mostrar. E vai catalogando todas as necessidades de revisão. E no próprio aplicativo, ele tem uma série de itens que a gente verifica. Lâmpada, calibragem de pneu, se o step está ok, se tem um macaco lá no seu carro. Não tem, né? Porque o pneu não reflete, né? Então, assim... Mas assim, é o básico. É pneu, e se levar na gente lá, a sua única função é dar partida e viajar com a sua família e ter momentos magníficos aí. Então procura um mecânico de confiança. Mas vale a pena, né? Com certeza. Tinha um monte de pergunta aqui e eu acabei não vendo. Deixa eu ver aqui, senão depois a gente troca uma ideia lá no final. Não, você pode perguntar. Tá. O Gabriel de Grande, boa noite. Gabriel da Valvoline prestigiando os grandes parceiros. Gabriel. Abraço, Gabriel aí. Nossa. Castelli, Fabinho, os caras é sinônimo de confiança e garantia de um excelente atendimento. Parabéns, essa Júlia Freitas. Que papo legal, confio demais na dupla de Fábios. Zé Carlos, show.
Alex, que é isso? Vira especialista, começa a dar até orgulho na nossa cidade. Pedro Rocha mandou aqui, top. Falar do aumento de combustível, é o que a gente falou do álcool, né? Exatamente. Ele se lembrou que fez um teste no colegial, vários postos de combustível na aula de química para identificar postos em concentração naquela época, 30% de álcool era cadeia para o dono do posto. Qual o custo médio dos aditivos? A gente já volta aqui, Gabriel, para ver que tem aditivo para ter até para o dono do carro ali. Aditivo. Isso aí a gente dá um jeito, né? Igual aditivo aqui, ó. Fabielle, orgulho dessa dupla, profissionais incríveis de confiança, Edson Carlos, Tofa, Binhos K, honestidade, sobrenome, Gabriel. Tivemos uma situação num posto bandeirado em Salto. Todas as oficinas da região tinham um carro que abasteceu nesse posto. O Gabriel também falou. O Gabriel que falou dos aditivos, né? Deixa eu ver aqui. Qual o custo médio aí para um aditivo de combustível? Mais ou menos. O aditivo de combustível ele vai variar de 80 até a R$270. Mas isso para um uso bem específico. Então, assim, a média é em torno de uns 120. A gente estava falando de aditivo e o aditivo ele tem como uma das funções aumentar o tempo de vida do fluido que ele está aditivando ali. Exatamente. Hoje, a gente tem aditivo para tudo. Então, tudo que for de líquido no carro, a gente tem um produto. Um produto que a gente gosta de utilizar muito existe um produto da Liquimoli também que ele acaba indo no fluido da direção hidráulica. Tem alguns carros que a gente tem uma probabilidade muito maior de dar problema de vazamento pelos retentores da caixa de direção hidráulica. Um exemplo é Sandero. Cara, Sandero, o que vaza ali é brincadeira. E tem aditivo que ele acaba trabalhando na parte de regeneração de toda a parte de borracha, seja ela nos retentores da caixa de direção hidráulica, as mangueiras que são de borracha também, e até mesmo a bomba hidráulica. Então existe um produto para isso. Para não atacar o próprio... Para não atacar e não agredir retentor. E também tem aditivos que é para o óleo do motor, que também é para regenerar as partes de borracha e vedação do motor. Um exemplo também que eu gosto de utilizar muito. GM, Onix 2011, 2014, Montana, o que dá de problema de catalisador é muito grande, inclusive com a linha Hyundai. Né? Então a gente utiliza um produto para fazer uma limpeza no catalisador e recuperar a eficiência catalítica. Então, assim, por mais que seja 120, 130 reais, o benefício que isso te traz é gigantesco. Comparado também comparado com o problema que ele pode levar mais para frente, cara, se torna barato. Se torna muito barato. E para quem não conhece, Liquimoli é alemã? Liquimoli é alemã, uma empresa alemã. Hoje, quando a gente fala de tecnologia de óleo lubrificante, a Liquimoli, sim, cara, é o ápice. É o ápice. Então, assim, ela faz desde óleo lubrificante para motor, transmissão, aditivos para motor, para transmissão, para combustível, seja linha diesel, linha flex. Também ela está na linha marítima e também faz alguns produtos para quem gosta de pedalar, quem faz tiro esportivo. Também ele tem alguns produtos para fazer limpeza de arma e lubrificação. Então, assim, ela tem uma linha muito abrangente. Então, assim, a marca é sensacional. Uma das, vamos dizer, surpresas que eu tive lá com você foi a respeito do lubrificante, né? Que você falou, qual que você pôs? Eu falei, o Motul, né? Que para mim era o mais avançado deles, ou assim. Daí você me falou que não tem grande diferença, ou não tem diferença, né? Se ele não for o de competição, sei lá o que é. Porque hoje toda marca ela vai trabalhar com um produto de entrada de linha e com um produto de alta performance. Então, quando a gente fala de produto de entrada de linha da Motul, que é muito bom por sinal, ele está de igual para igual com um Fuchs, para um Shell. Então, assim, é um óleo muito bom comparado às outras marcas. Então, quando a gente parte para alta performance, aí é um outro tipo de produto. Vou dar um exemplo em valores. Se você for pegar um óleo comercial para uma BMW, você vai pagar na casa de 80, 100 reais o litro do óleo, que já vai atender e superar o que a montadora pede. Agora, você quer um óleo de performance, aí você vai para um Liquimoli. Os caras que tem um stage ali, umas exatamente, assim, que você vai usufruir do óleo. Então, assim, eu tenho esse óleo dentro da minha oficina e a gente sabe oferecer para quem realmente vai utilizar desse óleo.
Então, um carro que tem Stage 2, o cara gosta de acelerar, o cara cozinha o carro mesmo, realmente usa, aí tem que utilizar esse óleo. Entendi. Então, às vezes, eu posso oferecer esse óleo para um outro cliente que ele não vai usufruir de tudo que o óleo tem. Então, teoricamente, você não vale a pena o investimento. Entendi. Ele é benéfico, tudo, mas você não vai desfrutar do que ele vai te oferecer. Ele pode alcançar uma temperatura que você não vai alcançar ali. Exatamente. Né? Então, assim, hoje existem muitas marcas boas no mercado. É até difícil eu falar só uma ou outra, mas o próprio Gabriel, que é da Valvoline, a gente trabalha com o óleo dele, o óleo de giro. A Fuchs também é um óleo muito bom. Então, a gente trabalha com várias linhas de óleo, desde do óleo de giro, que tá o top de linha, Valvoline. Valvoline é tecnologia americana. E Fuchs e Liquimole é tecnologia alemã. Então, a gente sempre trabalha com o melhor. Então, a gente tem o preço acessível e os produtos que tem um preço um pouco mais salgadinho aí, mas também a qualidade acaba falando por si só. Tem falsificação de óleo? De óleo lubrificante? Infelizmente, o Motul é o óleo mais falsificado no mercado, porque ele tem uma representatividade muito grande e no Mercado Livre, no mercado que você compra, acaba tendo muita falsificação de óleo. Não só de óleo, de filtro, de tudo, né? Quando o pessoal acaba empregando o seu tempo para fazer coisa errada, o pessoal tem tempo e criatividade. Infelizmente, tem falsificado. Por isso que todos os produtos que eu coloco na minha prateleira, eu compro de fornecedores credenciados. Outro exemplo que a gente encontra muito falsificado, bomba de combustível da Bosch. Cara, a cada 8 no mercado, de 10, 8 é falsificada. Então a gente tem o nosso fornecedor que está lá em Sorocaba, que ele tem credenciamento da Bosch, então ele é um representante da Bosch e vende aquele produto específico. Entendi. Aí eu compro com ele. Então, assim, eu pego direto na fonte para trazer o melhor para o cliente. Até porque senão a dor de cabeça é tua também. Com certeza, a garantia é minha. Você tem que não só minimizar, você tem que neutralizar. Além da mão de obra, além da mão de obra, tem que ter produto de qualidade. Não tem como. Outra pergunta que eu acho que é pertinente. Baixou o nível de arrefecimento lá, o líquido. Posso jogar água lá dentro? Não. Se for pouquíssimo, até uma vez assim, completar, até pode colocar uma água desmineralizada. Não a água da torneira do posto ali, corregador. Não. Tem muita gente que coloca água do galão. Não, mas eu coloquei uma água filtrada. Mas o problema não é a água filtrada, o problema é o minério que está na água. Então o minério, os minerais que estão na água acaba sendo um ofensor para o sistema de arrefecimento. Tem que ser água desmineralizada. E hoje também a gente encontra uns produtos que ele foi especificamente feito para completar. Porque eu vou te dar um exemplo. Comprei um carro lá e está um pouquinho baixo. Eu não posso colocar qualquer aditivo. Porque mesmo que eu coloque um aditivo de boa qualidade e eu não sei o aditivo que está no meu carro, essas duas marcas, elas podem ter algum aditivo que não se casa muito bem e pode dar conflito. Aí você pode estar colocando um defeito no seu carro. Então, assim, na dúvida, você coloca uma água desmineralizada, ou até mesmo tem uns produtos que eles só tem monoetileno glicol com água para poder completar lá e não vai ter incompatibilidade com qualquer outra marca. Então, é só para completar. E agora, se o seu carro está sempre baixando o nível de água, é um sinal de alerta, porque o carro, em condições normais, não baixa o nível de água. Entendi. Então é sempre bom dar uma checada nisso aí. Mas nunca cheque com motor quente, né? Não, nunca ter com motor quente. Tá bom, deixa eu ver aqui. O que mais tinha separado? Carro parado, estraga também? Bastante. Bastante. Resseca tudo, né? Primeiro, pneu. Tá. Pneu. Combustível fica parado. Os componentes eletrônicos também acabam sofrendo degradação. Carro parado dá manutenção igual carro andando. Às vezes dá até mais. Também o tempo ali parado tem um grande professor. Cara. Tá. Carro que nem cachorro, é criação, assim, ou seja, existem carros mais duráveis, mais descartáveis, ou é o jeito que o dono cuida? Eu acho que tudo é uma combinação. A gente pode ter, que nem, vamos falar da linha japonesa. A gente sabe que Toyota, né, e Honda são sinônimos de confiabilidade e de duração. Com certeza os carros são um tanque de guerra, não dá problema.
Mas se você não pegar um carro desse e você não cuidar, cara, não há santo que faça milagre. Sim, a criação e o histórico de manutenção importa muito. Inclusive, quando vai um cliente na oficina perguntando qual carro eu devo comprar, eu falo, compre o carro que tiver o histórico de manutenção. Se você comprar um Honda... Não adianta ser um Honda mal cuidado. Cara, você tá ferrado, cara. Não tem por onde correr. É caro. Mas sim, existem alguns carros que têm uma probabilidade maior de dar problema. Principalmente quando o carro ele tem muito recurso tecnológico. Então, assim, a probabilidade de dar problema é maior. Então, tem alguns carros assim que é melhor evitar, mesmo com histórico. Porque a pergunta é, será que vai quebrar? Não, é quando que ele vai quebrar. Mas tem alguns carros sim. Tem. Então, se alguém quiser comprar um carro aí, manda mensagem pra gente, a gente auxilia vocês aí. E se for comprar um carro, quiser levar lá, vocês fazem uma avaliação? A gente faz uma avaliação. Eu costumo, não necessariamente um pré-compra. A gente tem um sistema de trabalho que a gente consegue avaliar o carro de ponta a ponta. A gente faz a inspeção visual, desgaste de freio, pastilha, é um checklist comum. Só que tem uma parte muito importante que a gente faz dessa avaliação, que a gente tenta mensurar o desgaste interno do motor com 2 testes. O teste de compressão relativa, que a gente pode fazer de forma eletrônica com osciloscópio, mas eu prefiro fazer de forma mecânica com um relógio. Então a gente coloca um relógio em cada cilindro para ver a compressão do motor. Então nessas literaturas técnicas que a gente paga, a gente tem lá um índice, 10 por 1, enfim, a gente tem um X. E a gente vai vendo, comparando um cilindro com o outro, como que está a compressão. Se todos os cilindros estão iguais e igual está também na literatura técnica, a gente entende que a saúde do motor está ok. Só que uma coisa a gente não consegue avaliar, que seria o defeito oculto, né? O vício interno no motor não tem como avaliar. Então, mesmo que a gente faça uma análise muito minuciosa, isso não vai impedir de você ter uma surpresa desagradável, porque afinal é uma máquina. Então ela pode quebrar a qualquer momento. A gente procura ao máximo minimizar o defeito oculto, né? O máximo. A gente vai, rastreia de ponta a ponta, mas pode ter um defeitinho escondido ali. Que às vezes mas entre comprar sem ver e fazer um rastreio é melhor. Melhor prevenir, né? Com certeza. Deixa eu ver aqui. Falando do aditivo. Parabéns aqui da Sueli, top pessoal, Júnior. Deixa eu ver aqui. Bom, vocês estão lá, como é que é aquele negócio da certificação para as mulheres irem à oficina ali? Como é que é? Fala um pouco disso aí. Então, a certificação é Oficina Amiga da Mulher. Foi uma parceria que a gente faz, né, de fazer um treinamento para a gente poder atender todos os gêneros. Então, assim, ela nos auxilia com a questão de como abordar o cliente, como a influência do comportamento dos nossos funcionários vai impactar quando vai uma mulher ou um homem procurar um serviço nosso. Então, realmente, a gente está mais preparado ainda para trabalhar com o público feminino. Porque quando muitas pessoas, quando pensam em oficina mecânica, já vai com uma dor. Pô, vou gastar um dinheiro, não queria gastar dinheiro com o carro, então ela já vai com aquela dor. E mulher, você enganado, você passado para trás. Exatamente. Então a gente tem que se especializar para melhorar a nossa abordagem com os nossos clientes e até mesmo falar de forma clara. Então, eu projeto a Oficina Amiga da Mulher justamente para isso, para a gente atender da melhor forma possível esse público. A gente melhorar o ambiente e também a nossa comunicação. E você me falou que tem um lance lá que vai uma disfarçada. Vai um cliente oculto, igual ao mercado. Vai um cliente oculto lá para avaliar se a gente pode permanecer dentro do grupo deles, exatamente. Inclusive a gente está em avaliação ainda. Então, a maior preocupação nossa o cliente, ele não tem o conhecimento técnico das peças, do que está acontecendo com o veículo dela. E isso não é só para mulher, para homem também. Porque a gente é especialista na mecânica. Inclusive, a gente tem um motor desmontado, então a gente procura. Antigamente, quando não tinha motor, eu desenhava. Eu desenhava, tá vendo aqui, explicava. Que o mais importante é tirar toda a dúvida da pessoa. A pessoa tem que sair sem dúvida. Sim. Nossa, realmente é isso mesmo que está acontecendo com o meu carro. Ou realmente é isso. Então a gente tem um motor, ele está faceado,
Então eu procuro explicar, aqui é a parte de baixo, aqui é o motor, acontece isso por isso, acontece isso por aquilo. A corrosão, tem lá umas peças corroídas. Então o máximo de dúvida que você pode tirar do cliente é legal. Porque tudo que gera dúvida não é legal. Então o cliente isso dá transparência. Transparência. Tem que ter transparência. Dá confiança. Exatamente. Eu tenho aqui uma pergunta do Gabriel, que a gente até estava pulando aqui. Precisa trocar mesmo o óleo de câmbio automático? Isso daí é muito polêmico. Mas assim, toda transmissão, ela tem que trocar o óleo. É muito comum um cliente chegar na nossa oficina e perguntar, pô, eu tenho que trocar? Você deve trocar. Porque assim, existe a manutenção corretiva, a preventiva e a preditiva. Quando a gente fala de manutenção preditiva, a gente mais fala da nossa experiência na área profissional e às vezes algumas informações que a gente vê até mesmo no manual do fabricante que não bate. Eu vou te dar um exemplo do seu veículo. A montadora, né, a BMW que monta o carro, ela fala que o câmbio dela, que a transmissão dela, o óleo é long life, ele é livre de manutenção. Troca quando dá problema na transmissão. Então, quando dá problema na transmissão, você troca o câmbio completo. Uma bagatela e daí vem um óleo. Uma bagatela aí de 80 mil reais. Nossa Não senhora. é assim que funciona. Olha, dá até arrepio. Então. Agora, a fabricante da transmissão, ela fala que tem uma prevenção a ser feita. Então, isso gera uma dúvida muito grande para os proprietários. Então, na minha opinião, eu afirmo, ele tem que trocar. E se você não trocar, a consequência é da transmissão durar menos. Então, se você tem um dispositivo, uma metodologia que você consegue levar a vida útil da transmissão, por que não utilizar? É a mesma coisa, não vou me cuidar, vou durar 40 anos. Vou me cuidar, vou durar 80, 100 anos. Mas eu vou jogar um Liquimole lá. Ótimo. E aí? Mas não é só jogar Liquimole. Você tem que fazer... Ganhei mais um pouquinho. Não necessariamente. Não necessariamente. Você tá com um produto ruim ali dentro já, né? Ele já tá fluido saturado. degradado. Ele satura, né? Não dá para recuperar alguma coisa que já foi degradada, né? Exato. Uma coisa que é muito importante falar. Óleo, fluido de transmissão automática, ela não arruma problema mecânico. Ela impede que esse problema mecânico seja causado. Às vezes as pessoas chegam lá com o câmbio dando tranco, com uma anomalia gigantesca, achando que a troca de óleo vai salvar. Mas já não. foi. Já foi. O câmbio saudável é aquele que não apresenta sintomas. E aí sim você faz a prevenção. Agora começou a dar tranco, começou a patinar, cara. É o caso do motor rajando, vou trocar o óleo que vai resolver. Não, já foi. Já foi. Troca de óleo não conserta câmbio. Exatamente. Você não pegou nunca uns negócios lá, você que já lidou com os carros mais antigos, umas bananas verdes, aquelas coisas assim? Mel. Eu já vi com muitos comentários, eu nunca peguei. Não. Mas já vi esses comentários das bananas verdes em câmbio. Graxa. Que não é lenda não, é verdade. Muita gente já comentou disso aí. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Vale a pena usar start-stop do carro? Em economia? Economia não. Não. Na verdade, o start-stop, esse sistema, não foi feito para a economia de combustível. Foi para a poluição. Então, se você quer ajudar a natureza a poluir menos, legal. Mas parte de degradação do carro não é vantajoso. A economia que você tem é muito pequena. Você vai dar partida muitas mais vezes e, para mim, pelo menos a impressão que eu tinha, principalmente com carros mais antigos, que a partida fazia um esforço assim, né, para virar, é que aquilo sobrecarregava assim, o sistema, né, da partida. Obviamente que os carros com esse sistema não é igual aos carros que não têm esse sistema. Então, deve ser muito mais robusto, né? A bateria é diferente. A bateria é totalmente diferente. Por mais que você tenha bateria de 60 amperes, você tem uma bateria EFB e uma bateria AGM. Uma bateria de 60 amperes, uma marca boa comum, você vai pagar uns R$400. Uma bateria EFB, você vai pagar em torno de uns R$1.000. Uma bateria AGM de 70, que é um pouquinho maior, uns R$2.500. Então, assim, é diferenciado. Mas é óbvio que a economia, acho que não foi feito para a economia. E voltando à transmissão automática, que também é muito importante dizer, não é só questão da bateria, mas hoje existe um mito muito grande no mercado de como deve ser feita essa transmissão. Acho que isso é o primordial. Porque quando a gente fala de transmissão, a gente pode generalizar. Vamos falar que a transmissão interna ela tem cerca de 8 litros. Só que, diferente do óleo do motor, a transmissão ela fica 30% no cárter
e os outros 70% do óleo fica contido dentro da transmissão, e você não tem acesso para fazer aquele óleo sair, você não consegue expurgar ele Entendi. sem uma máquina. Então, pela gravidade ele não vai sair. Pela gravidade você vai trocar 30%. Entendi. Então hoje, nós temos hoje não, faz uns 5 anos que a gente tem uma máquina totalmente digital para fazer esse trabalho. Inclusive foi a primeira máquina em Itu, com essa tecnologia de esquentar o óleo, pesar o óleo, reconhecimento automático. Então a mesma pressão que ela tira o óleo, ela coloca. E qual que é a metodologia correta para você conseguir trocar 100% o óleo? Através do sistema de diálise. Então, se a transmissão ela tem 8 litros de óleo, a gente vai utilizar 20% de óleo a mais. Ou seja, a gente vai utilizar 10 litros. E quando a gente passa o orçamento e os clientes começam a comparar, falando que no fulaninho às vezes está mais em conta, tá aí que a gente entra para explicar. Por quê? Para fazer todo o expurgo do óleo velho, a gente faz o expurgo com óleo novo, fluido antes, para não saturar o filtro. Entendi. Porque às vezes o óleo sobrecarrega o filtro, que diminui a pressão hidráulica e você perde a transmissão. Entendi. Entendeu? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Parece que tem mais. Fábio e Fabinho são parceiros. A Thalita está falando. Fábio Sobral na área. Qual tempo ou quilometragem para a troca de óleo? Lá no comecinho a gente falou ali o Fábio Sobral. Acho que de óleo de motor, né? Uhum. Principalmente. Pergunta, por que não é recomendado usar etanol nos TSI injeção direto? O Edson está perguntando. Exatamente. Etanol. A composição química dele, assim, não tem nenhum lugar falando isso que você não deve utilizar. Você pode utilizar. Mas por amostragem, pela nossa vivência, a gente vê que os carros, principalmente a linha TSI, quando utiliza o etanol, a degradação e a corrosão de bico injetor e bomba de alta, ela é mais acelerada do que na gasolina. Você pode utilizar, porém a probabilidade de dar problema mais cedo nesses componentes é muito maior. Suficiente. Mesmo que você utilize um produto da Liquimole. Porque assim, um dia ela vai dar pau. Ela vai quebrar. Porque nada dura para sempre. Não é feito para ter água não, ali, né? Não. É inimigo, né? A própria cavitação. O álcool ele vai agredir mais. Você pode, mas vai dar problema mais rápido. Às vezes, que muita gente acha que o álcool ele acaba sendo mais vantajoso financeiramente do que a gasolina. Então, por isso eles preferem correr esse risco. Mas, na verdade, não. Por causa desse tipo de... Agora, se você quiser performance e não liga para durabilidade, só culpar um álcool. Porque é o que fazem, né? Geralmente em estágio, lá... O álcool, ele dá muito mais potência do que a gasolina. Você consegue extrair mais potência do motor com esse tipo de combustível, o etanol. Muito bem. Só para encerrar, eu quero falar daquele... Primeira conversa que tivemos. Você chegou lá, vocês têm um cara lá muito bom na Ford, né? De Ford lá, né? Que trabalhou muito tempo na Ford. E chegou lá, como é que era? Um câmbio condenado? Nossa, isso aí deu pano para manga, hein? Conta para nós. Esse carro veio de uma concessionária, não vamos falar que marca que é desagradável, né? Concessionária Ford, mas é uma cidade. Sim, uma cidade. Deram um orçamento de 35 mil. 35 mil reais. 35. Inclusive, esse carro, ele veio com um diagnóstico de troca de transmissão de uma concessionária de uma determinada cidade, né? 35 mil reais. Inclusive, ele teve outros prognósticos de mais 3 cidades. Ou seja, o cliente ele veio de Porto Feliz, já desesperado, ele soube dessa nossa mão de obra especializada e trouxe o carro para a gente avaliar. E ele tinha um orçamento impresso de 35 mil reais, falando que era a transmissão. O problema do carro foi resolvido com um sensor que custava 500 reais. Então, assim, a gente quer acreditar... Aí o cara chora de felicidade. Nossa, né? O cara... Ele queria casar comigo. Comprou o cara, aditivo da Liquimole, quero um de cada aqui. Não, e não foi nem questão de aditivo. Acho que, assim, eu quero acreditar que foi realmente um erro grotesco de diagnóstico. Porque, assim, não tinha o porquê condenar essa transmissão. E o Lucas, através dos anos de experiência dele, ele resolveu o problema em meia hora. Olha que beleza, cara. Então, era um sensor de temperatura de gases do escape, que estava influenciando na válvula EGR.
que a cada, eu não me recordo, mas até 2.500 km ela para de trabalhar, isso estava influenciando. Então a válvula de GR ficava atuando, desatuando e acaba refletindo no comportamento do câmbio. E era um sensor que custava acho que R$345, R$400. Mas então trocou... assim, o cara ficou... Nossa, o cara ficou feliz pra caramba. Eu salvei o ano dele. Com certeza, cara. Eu ia ficar também muito feliz. Eu quero mostrar isso aqui para as pessoas. O que é isso aqui? Quando o carro entra ali, vocês começam, né, tirar fotos. Vou mostrar que é mais fácil. Perfeito. Daí a gente vai subindo aqui. Então o carro entrou, tirou uma foto ali, registrou, pôs checklist de entrada. Viram lá se o carro não é roubado. Assim. Exatamente. Então assim, a gente se preocupa em todos os detalhes, desde um simples amassadinho, então a gente vai fotografando, se tem alguma coisa importante. Tem aqui pequeno risco. Então a gente vai até mesmo para a segurança do cliente, porque já teve situações da gente recepcionar carro e o guincheiro estragar o para-choque do carro. Então eu mandei para o cliente, ó, o nosso checklist está aqui, o veículo já veio com essa avaria na lanternagem e o problema não foi conosco. Então isso é uma segurança para a gente e também para o proprietário do veículo. Então a gente bate uma foto de entrada. Isso aqui é uma foto genérica. Então todo carro que entra de frente, de trás, uma geral e as laterais. Isso. E aqui, ó, a gente tem todos os campos que a gente vai alimentando com fotos. Então aqui foram as coisas que foram feitas no meu carro. Exatamente. Então o que é isso aqui? O filtro de óleo do motor. Então aqui tem o filtro de óleo velho, o sujo, né? O filtro de óleo usado. E aqui a gente tem o filtro de óleo novo, onde a gente consegue falar a marca que a gente está utilizando. Entendi. Aí o filtro de ar do motor, o velho e o novo. O que foi esse aqui? Esgotando óleo. Agora que eu vi o fiozinho ali. Esgotando óleo. Então aqui a gente utilizou um óleo da Fuchs, né, que eu mostrei para ti o tambor. Então esse foi como a gente compra um óleo de granel, de tambor. Então a gente consegue um desconto comprando o óleo de tambor, e esse desconto a gente retorna para o cliente. Entendi. E sem contar que é mais sustentável, né? Porque, 5 litros de óleo são 5 embalagens que a gente está jogando aí no meio ambiente. Tá, e o óleo fica armazenado na condição do fabricante. Na condição do fabricante, sem estar expostos à temperatura alta, a sol. Ele tem uma validade de 5 anos na embalagem. 5 ou 10 anos, não me recordo, mas assim, longos períodos. Aqui, filtro de combustível. Filtro de combustível também. O novo velho. Aqui. Exatamente. O fluido de freio. De freio que você exatamente. Como é que é o negócio? DOT 4? Então, a questão do DOT. Temos DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV e DOT 5.1. DOT 3, 4 e o 5.1, ele está diretamente relacionado com a temperatura que esse fluido ele consegue suportar. Então, quanto maior a numeração dele, mais resistência à temperatura ele tem. O que a BMW ela pede um DOT 4 classe 6. Então, um DOT 4, porém um DOT 4 classe 6. Então, ele tem um poder de compressão, de ser comprimido, ele comprime menos do que um óleo comum. Então, quando você pressiona o pedal de freio, ele tem uma ação mais rápida. Então, esse fluido ele é mais indicado para essa linha de carro. Então, você tem uma ação mais rápida no pedal de freio. Percebi. E uma coisa falei, não é que trocaram? E uma coisa muito importante, que nem a BMW, ela avisa quando tem que trocar. E tem carro que não avisa. E, infelizmente, muitos dos clientes que aparecem na oficina não sabem que precisa substituir esse fluido. E para quem não sabe, o fluido de freio, ele é um fluido higroscópico. Então, quando o fluido ele é higroscópico, ele acaba pegando a umidade relativa do ar. E quando esse fluido ele contamina com essa umidade, ele acaba perdendo a sua capacidade de resistir ao calor. Você já viu, com certeza, carros que estão descendo a serra e acabam perdendo freio. Isso. Porque o freio esquentou. Por quê? Porque não fez essa manutenção. Um fluido que custa 40, 80 reais, cara, você pode matar uma família, cara. Então, assim... É uma economia. Você consegue ver se está contaminado? Consigo ver através de uma caneta. Tá. E assim, a gente trocou porque estava acusando o meu painel. A gente não pode esperar um fluido desse apresentar degradação para poder trocar ele. Então a gente troca ele antes que ele apresente a degradação. Então, assim, na dúvida, troca. Mas a gente tem uma caneta que ele consegue medir a degradação. Então ele tem os índices lá que ele mostra pra gente. Legal. Então a gente confia muito no sistema da própria BMW. Muita gente... não sabe que tem que se trocar. Não sabe.
Antigamente nunca via falar que se trocava. Daí dava aquele problema lá. Eu tinha um Uno uma vez que você pisou no pedal do freio e fez... Então, Exatamente. Então, assim, tem que ter segurança, né? E aqui é o filtro que você estava respirando o ar dentro do seu carro, né? Lindo que tá. Até que estava limpo. Tem um filtro que a gente pega, cara, que nem só tanto, por né? Deus. Não, comparado com o que a gente encontra, nossa, faltava a nação jacaré ali, cara. Ó, comparado com o novo, né? Totalmente diferente. Entendeu? Esse é do ar-condicionado. Do ar-condicionado, do setor de habitáculo, exatamente. Então é isso, e eu gostei muito. Isso aqui mostra transparência, mostra que as coisas foram substituídas, né? Exatamente. Uma vez eu tinha um Honda antes desse carro, e eu deixei fazer uma revisão num cara que tinha conhecido ali, daí ele falou, trocou isso. Falei, puta, daí ele falou assim, então, tem isso aqui, ó. O resto já foi tudo embora. Vai com o lixo. O lixeiro já levou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O freio de mão, entrega um lavado com verniz aplicado no motor. Esse aí é cliente nosso. Lucas Almeida. Eles protegem os bancos, volante, câmbio, freio de mão, entregam lavado. Esse aí, Lucas Almeida, o Farofa. É um cliente nosso, assim, que ele traz a família inteira, casou, traz a sogra, ele traz todo mundo. E realmente, todos os veículos que a gente faz manutenção, a gente protege o banco, né, para não sujar, o volante, a gente lava, faz uma ducha externa e também lava o motor de forma superficial. Então, e também existe um produto da Vurt que ele se chama verniz automotivo, que a gente passa no cofre do motor inteiro. Então, além de dar aquele aspecto bonito de novo, ele acaba protegendo as partes plásticas para não ressecar e impede que a sujeira acabe impregnando no motor. Fica lindo, cara, fica maravilhoso o serviço. O pessoal gosta. Gosta pra caramba. Que legal. O meu tá com um barulhinho lá que eu vou levar quarta-feira lá e depois eu quero ver se vai. Com certeza. Vamos falar, vou pôr no Instagram. Com certeza. Precisa. E o Ricardo Gaion também, referência em Itu. Levei minha BMW azul lá essa semana passada. Top. Ricardo, um abraço pro Ricardo. Tava no mesmo dia que o seu carro, não tava? Tava no anterior, né? Você tava mexendo nele lá, né? Quando eu fiz o orçamento... Exatamente, ela estava lá. E uma coisa que eu gostei no orçamento, meu depoimento aqui também, é que você chega lá, tem esses filtros MAN, tem outras qualidades de filtro que também ali não são ruins, né? Mas... Sim. E barato, me deu a opção. Falou assim, tem esse aqui que custa 130 e tem o MAN que custa 160, né? Então isso também te dá uma tranquilidade. Exatamente. Ali. Muito bem. Deixa eu ver aqui, ganhei presentes por mais convidados. Aí, ó. O mimo aí. Coisa bacana. E será que eu vou com óculos para tirar o... Devia ter dado para o Arthur enquanto ele faz uma coisa aberta. Jaqueline aqui que trouxe. Jaqueline, você consegue abrir isso aqui? Luciano, eu queria também mandar um abraço pro meu fica à filho vontade. Lorenzo e meu filho Henrico. Falei que o papai ia aparecer no YouTube. Ele tá vidrado lá esperando a gente aparecer. Então, Lolo e Henrico, um beijo do papai. Papai te ama muito. Lorenzo tem 7 anos e o Henrico tem 4. Obrigado, Jaqueline. Olha só que glória. Oh, chique isso aqui. Babinhos, cara. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Olha lá. Dá um efeito ali por causa do cromo. Coisa mais. Tira os olhos, cara. Vai dar briga isso aí. Muito bom. Aqui é o que vale a troca de óleo do. Exatamente. A gente vai conversar com o pessoal dali que mora lá, a gente vai conseguir uns brindes aí. Legal. Aí a gente vai conversar ainda. Pô, cheio de coisa legal. Vai fazer o pessoal ali. Vamos chamar o Gabriel para dar uma forcinha pra gente. Claro. Né? Olha lá. Que mora. Pô, vou pôr no carro para acharem. E aí a cereja do bolo. Vocês precisam conhecer isso aqui. Vai lá no Fabinho e pede um negócio desse aqui. Ó. Daí vocês já conhecem a oficina. Eu não vou falar nada. Não tem gosto de cheirinho, não tem gosto. Não tem cheiro de cheirinho de carro. Isso aqui é perfume. Esse aqui é bom demais. Eu até estava falando. Vem lá de Londrina. Tem. Olha lá, mais coisinhas aqui, chaveiro. Muito legal. Isso aí vai ser disputado. Mais umas coisinhas aqui. Chocolatinhos. Um chaveirinho ali que mora. Muito bom. Muito obrigado, viu? Isso, eu que agradeço o convite aí. Essa oportunidade. Pra gente falar com a gente. Made in Germany. Ó, já tenho 2 para colocar lá.
Muito legal. Ó, sente aí. Vai pôr no sovaco? Pô, os meus funcionários pegam pra colocar no banheiro. Eu entro no carro, carro cheiroso. Os caras no banheiro. Né? As meninas... Os meninos levam embora ainda. Deixa eu dar uma passadinha aqui para quem quiser ir lá conhecer. O Fábio sabe o endereço de cor? Avenida da Caetano Ruggeri, número 3786. É do lado de uma madeireira ali? Ele fica em frente à Madeireira Gonzaga e vizinho ao Ferrovelho Santa Terezinha. Tá. Ponto de referência fácil. Próximo ao mercado Alvorada. Para isso, né? Exatamente. Você vai achar ali. Esse vídeo aqui foi muito interessante. Vamos ver. Esse aqui é um... Tá assim. Não. Fala, pessoal, beleza? Pessoal, olha que interessante. Essa nível aqui, conforme vocês viram no vídeo, toda vez que a gente vai colocar drive ou engatar ré, a transmissão dá um tranco muito forte. E fizemos vários diagnósticos, o cliente achou que podia perder a transmissão, mas na verdade, olha o problema desse carro. Chicote. Por algum motivo esse fio rompeu e acaba atrapalhando a comunicação do câmbio com o módulo. Então, assim, é um sintoma bastante forte, assusta realmente, mas na verdade foi só problema de chicote. Então, eu quero demonstrar para vocês o nosso compromisso com a verdade, com a qualidade e o respeito por vocês. Então, a gente vai fazer o reparo desse chicote, a gente vai fazer um teste de rodamento e vou mostrar para vocês que aqui realmente é um defeito bem mais baixo, todos os códigos de falha zeravam, esse aqui, ó, zeradinho. E agora vamos fazer um teste aqui, ó. Carro em drive, olhando para a ré, sem tranco. Vamos engatar drive agora. Bora para frente. Carro zerado. Exatamente aí. Chama a gente no WhatsApp ou até mesmo no Instagram. É isso aí, fechou com chave de ouro aí. Isso que é legal, a transparência. Sem dúvida. Você vai pagar, é outro que saiu com uma lágrima escorrendo do olho de não ter. Ele estava cliente que estava com problema na transmissão. E aqui é 10 mil reais, você não começa a brincar. E aqui foi a Ranger que a gente arrumou aí com o simples sensor. Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para vocês. Estamos com essa Ranger aqui 3.2, ano 2019. O cliente veio por uma indicação e passou em 4 oficinas, inclusive concessionária, e deram para ele um orçamento de 40 mil reais. Falaram que o problema dele era a transmissão. O cliente trouxe para a gente, como a gente tem uma especialidade na marca e um diagnóstico mais assertivo, a gente viu que o problema não era a transmissão, e sim um sensor. O sensor está aqui. Custa menos de 500 reais. Aí eu pergunto, se o cliente troca a transmissão e o defeito ainda persiste, o que ia acontecer? Se você quer um diagnóstico de qualidade, assertividade, venha para a Fabinho Scar que a gente vai ter o prazer de atender. É isso. Fala, pessoal. Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns aí, vocês estão no caminho, senti firmeza ali e foi um prazer. Prazer é aí, cara. Obrigado pela oportunidade e pela confiança isso. também. Eu acho que o nosso papel aqui é esse também, Sim, né? Claro. A gente tem as dores aí e a gente, quando soluciona ela de maneira bacana, a gente tem que mostrar. Aí, e é prazeroso, né? Quando você vai no lugar que se sente à vontade, confiança, você quer indicar, você quer passar para os amigos o mesmo que você passou lá, que é satisfação. É isso aí. Vai lá buscar o cheirinho lá e conhece. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, Jaqueline. Obrigado a todos que participaram aí. Obrigado, Fábio Júnior. Obrigado, Arthur. A equipe lá do Lagula Podcast. Quinta-feira eu tô aqui, para quem gosta de futebol, falando de futebol aí, tá bom? Então, é isso aí. Valeu. Uma excelente semana aí para todos nós. Um abraço.